Bom dia, bom dia, bom dia! Que maravilha estar aqui com você no nosso quarto dia do Café com Sabedoria. E é muito gratificante entender tudo aquilo que faz com que nós tenhamos, uma vida mais plena, próspera e abundante, porque é isso que Jesus já fez por todos nós. E quando nós não vivemos isso, tem algum desalinhamento. E aqui nós estamos entendendo que a sabedoria é a base para que nós possamos avançar, alcançar tudo aquilo que Jesus já determinou para nós. Isso é uma vida natural. A vida da mulher referência, ela é natural, porque Jesus já fez isso por nós. Não é aquilo que ele vai fazer, é aquilo que ele já fez. E prova disso é que eu estava até agora há pouco pensando e refletindo no momento que eu estava fazendo a minha oração. E muitas vezes nós corremos atrás de coisas, atrás de pessoas. Agora nós estamos num momento onde muito tem se falado de conexões e network, e nós ficamos correndo atrás dessas coisas. E eu fui refletindo nas pessoas que Deus tem trazido para perto, as amigas dele que Deus tem trazido para perto, e eu estou entendendo que na verdade eu não corro atrás de conexões, eu não corro atrás de pessoas, eu não me esforço por isso. Eu me esforço em conhecer a palavra do Senhor. Eu me esforço em viver pela palavra do Senhor. Eu me esforço para que a letra, que não seja a letra, mas que seja a palavra revelada. Em cada versículo, ontem, quem esteve conosco lá no YouTube, no devocional, entendeu que em cada versículo, em cada palavra do Senhor, tem uma promessa, mas antes da promessa vem sempre um princípio. Então a promessa precede o princípio. E por muitas vezes eu focar na promessa, eu não entendo o princípio, então eu não vivo a promessa, porque Deus tem responsabilidade com a palavra dele. E ele me diz na palavra dele que o prazer dele é me abençoar. Só que, e os princípios? Porque ele tem responsabilidade com a palavra, e nós estamos aprendendo a fazer o quê? A orar a palavra. A Bíblia me diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Então, olha que chave poderosa, como que eu devo pedir? Pedir na palavra. Pedir e dar-se-vos-á. E essa série, Café com Sabedoria, a base de toda mulher referência, baseada nesse livro da Márcia Barros, da Conexão Mulher, tem me ajudado muito no meu dia a dia, tem me ajudado muito a confiar, tem me ajudado muito na questão do discernimento, do entendimento daquilo que Deus tem para minha vida. E eu estava refletindo, no sábado passado, eu fui fazer uma sessão de fotos para todas as novidades que estão vindo aqui para vocês, e eu pedi para Deus, eu preciso de uma maquiagem, e eu não tenho tantos contatos assim. Gente, Deus trouxe tudo. Deus levantou uma pessoa, a fotógrafa, Aline, você precisa de uma maquiadora? Então eu vou organizar para você. Ela me deu um preço, eu falei, não, esse preço está fora do meu orçamento. Ela não precisa preocupar, já procurou a pessoa, negociou com a pessoa, marcou o horário, buscou na minha casa. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós estamos buscando fora aquilo que só Deus pode fazer para nós? E prova disso é essas conexões. Então a pergunta que eu faço para você antes de nós começarmos é: aonde você tem buscado tudo aquilo que você precisa? Será que você tem buscado, em primeiro lugar, em conhecer a Deus e entender o que é uma mulher sábia, ou você tem buscado fora aquilo que só pode acessar dentro de você? E hoje, quem estará conosco é a autora do livro, a qual tive a honra, o prazer de conhecer, e por maneiras naturais, eu digo que seria impossível conhecê-la. Por mais contatos que eu tivesse de pessoas próximas, a conexão que Deus faz é totalmente diferente. E eu decidi esperar em Deus as conexões que Ele tem para mim. E eu tive a oportunidade de conhecer uma das mulheres mais lindas e sofisticadas que eu já conheci na vida, mais delicada. E foi muito engraçado, quando nós sentamos, eu sentei ao lado dela na mesa,
Eu falei pra ela, meu Deus, eu tô até com vergonha, porque ela é muito sofisticada e eu sou muito expansiva. E talvez foi isso que gerou uma conexão tão linda. Talvez foi isso não. Eu sei que foi Deus que gerou essa conexão tão linda. E a vida dela tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida de muitos de vocês através dos testemunhos que eu tenho recebido no dia. Eita, deu conexão baixa aqui. Então, para estar aqui conosco hoje, bom dia, bom dia, bom dia, vai estar conosco a Márcia Barros. Márcia, cadê você? Vamos lá. Não conseguindo nem ver as pessoas que estão aqui. Peraí. Deixa eu achar a Márcia aqui. Márcia, você consegue me... Olha. Achei, peraí. Márcia, vê se chegou a solicitação aí para você. Acontecendo. Oi, Gerlane, bom dia. Eu vi que você ativou o reloginho, Gerlane. Eu acompanho tudo que acontece aqui, vocês que comentam. Eu quero agradecer a Gerlane. Oi, bom dia, Márcia. Tá me ouvindo Oi, bem? tô te ouvindo. Posso procurar um filtro aqui, gente? Porque de Ai, manhã. tá. Márcia, manhã- Ai, não tô achando o meu muito filtro. obrigada por você estar aqui conosco. Não, ela põe filtro, eu não sei por quê, porque ela é linda, gente. Vocês têm que ver essa mulher pessoalmente. Como ela é linda. Ela é linda, ela é toda mignon. Sabe aquela coisa delicada, aquela coisa gostosa, sabe? Pequenininha, né? Charmosa. Parece uma menininha, justamente. Ela parece uma menininha. Pensa, uma menininha que tem dois moços. Já tem nora. Olha que delícia. Ai, ai. Qual o tema da live? Sabedoria. Nós estamos no Café com Sabedoria e hoje está conosco a autora do livro Sabedoria. Eu clamo por ela. É um devocional com 31 dias para que nós aprendamos a clamar, a gritar, a confiar. Nossa, Marcia, eu tenho um testemunho para dar sobre confiar. Ontem nós estamos no terceiro dia. E ontem foi sobre confiar, né? Confiar, reconhecer e humildade. Mas eu vou contar para você o que aconteceu depois que eu saí da live. E as pessoas imaginam assim, tudo de bom, tudo de lindo. Não, na verdade, tudo de ruim. Mas nós decidimos confiar. E a causa da nossa alegria não é aquilo que acontece no nosso dia a dia, é a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, reconhecendo que Ele não desperdiça nada da nossa história e sabendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Mas eu quero que você fale, antes até de eu dar esse testemunho, que eu vou contar ele no final, o que aconteceu muito ruim conosco ontem, eu contei nos stories ontem, mas eu conto aqui na live. Eu quero que você fale, que você nos ensine, que você nos leve a entender de maneira muito prática tudo aquilo que Deus te entregou para escrever esse livro. Um livro, gente, que quem não tem, eu indico ter, porque esse livro tem me ajudado muito todos os dias a ser uma mulher cada vez mais sábia, uma mulher segundo o coração de Deus. Então fala para nós, Márcia. Ai, Aline, eu tava ouvindo você aqui falando de sofisticação, não sei o que. Eu falei, gente, de quem que essa pessoa tá falando? Não é possível isso. Da Márcia Barros. Ô, gente, é assim, ó. A Aline é o tipo de mulher que eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, Aline. Ai, que delícia! Como Não, eu sou grata a Deus por isso. meu Deus.
quando a gente estava lá no evento, eu não sabia que você ia estar lá. Aí, de repente, chega alguém na mesa, a gente estava almoçando e eu já estava assim, ai meu Deus, que tanto de mulher poderosa é essa, eu aqui no meio, né? Aí você chega, aí alguém fala, ah, esse aqui é a Aline. Meu coração, meu Deus do céu, como que eu vou falar? Como é que eu vou me portar? Mas assim, eu amo, gente, eu amo a simplicidade, assim. Eu amo, ela me deixa à vontade, assim. Você chegou e a simplicidade me abraçou. Falei, ai, que delícia. Aí a gente dividiu a comida do prato. Dá um pedaço aqui, dá outro pedaço ali, tá aqui, tá bom. Não, ninguém acredita naquilo. Aquilo ali a gente precisava ter filmado. Gente, o que que a Márcia tá falando? Eu cheguei no evento, faltando poucos minutos para o evento começar, cheguei com fome e se eu pedisse meu prato, não daria tempo de almoçar e pegar o evento. Eu ia perder o início do evento. E claro que eu não queria isso. Falei, gente, eu tô com fome. Me deram um prato e todo mundo foi colocando comida no meu prato. Pensa bem, essa mulher chique desse jeito, eu pensei, Jesus amado, mas é muita loucura, eu vou pedir comida para ela, ela nunca me viu na vida, ela vai me achar que realmente eu sou louca. Mas eu pensei, antes ela achar que eu sou louca do que eu ficar com fome, né? E foi lindo, né, Márcia? Foi muito gostoso, muito bom. Enfim, foi realmente uma conexão do céu. Perdão. E foi muito gostoso, né? Aquele evento foi maravilhoso. Eu vi que a Carla entrou, uma amiga, uma irmã, minha confidente, ela é sensacional. E Deus faz isso mesmo, né? Ele traz pessoas, ele coloca pessoas na nossa vida. E tem sido muito bom, Aline, saber que eu posso gravar um WhatsApp quase meia-noite sem ficar, ai, desculpa o horário. Não, assim, eu tô precisando disso, dá, topa, pega, vai. Não, você não tem noção o quanto eu me senti amada com aquele WhatsApp. Eu falei, gente, olha que lindo! Ela é sem reservas e eu amo isso. Eu falei, Deus, muito obrigada. Você não tem noção da gratidão. E depois eu agradeci a Deus aquele WhatsApp. E aí vai uma chave muito poderosa para as meninas, Márcia. Tá meio que falhando, né? Responde para mim se vocês estão nos ouvindo bem. Tá falhando um pouco. E aqui vai uma chave muito poderosa para quem está nos ouvindo. Seja simples, não tenha reservas. E talvez algo tão pequeno que você faz para o outro é aquilo que ele precisa. E eu receber aquele WhatsApp, ele foi muito importante para mim, porque quando as pessoas estão se conhecendo, quando as pessoas estão se conectando, tem uma certa reserva. E aí a gente vê que as coisas de Deus, elas não têm reserva. Elas são simples, puras e naturais. E aí eu agradeci a Deus por aquele WhatsApp, um simples WhatsApp. E aí quando a gente tem esse olhar de sabedoria, esse olhar de gratidão, um WhatsApp é o suficiente para você chegar diante do seu pai e falar, pai, muito obrigada. Porque só o Senhor pode fazer isso por nós, né, Márcia? É verdade. Mas esse portal da simplicidade, desse acesso, foi você que abriu, minha linda. Você que é assim, entendeu? Então eu só fui fluindo. Mas vamos lá. Bora! Vamos falar um pouco. Eu tenho muito temor de estar aqui, assim, sério. Quando você me chamou, e na verdade isso tem acontecido, sabe? Depois que eu escrevi o livro, sabe a sensação que eu tenho, gente? Rasgando aqui meu coração. Eu até tenho falado essa frase. A mulher sábia, ela sabe que não sabe. Toda vez agora, depois que eu escrevi o livro, que chega algum convite para eu falar do livro, olha, vocês não têm noção como que eu me sinto. Eu fico assim, parece que some tudo da minha cabeça. Assim, eu não sei falar nada. O que eu vou falar? Não sei. Então eu tô aqui desse jeito, né? Não tá diferente aqui hoje, não. Então, é com muito temor, eu tava aqui orando, falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu tenho alguns materiais, eu tenho algumas coisas prontas. Tem um livro, né? Eu poderia abrir o livro aqui e falar. Mas, assim, Deus não permite que eu deixe tudo assim organizado para eu entrar numa live, como geralmente a gente faz, um esboço, né?
Sobre qualquer outro assunto, eu tô lá. Mas quando fala assim, é sobre o livro, eu realmente fico, sim, com muito temor. Mas é o temor. Esse é o portal para uma Uau. vida de sabedoria, sabe? É isso que eu tenho sido ensinada e tenho Uhum. buscado. Então, esse livro, ele é um resultado, queridas, de uma vida mesmo de clamor. Eu não achei o tema sabedoria bonito, necessário, e falei, não, deixa eu escrever aqui alguma coisa. Não, isso aqui é resultado de anos, muitos anos, porque eu sempre busquei eu sempre tive muito temor e sempre busquei a sabedoria. Clamei por ela, Uhum. ainda adolescente. Eu nem sabia pedir direito, mas eu tive uma referência. Eu tive uma mulher referência na minha vida, que Uau. foi e ainda é a minha mãe. Então, mesmo eu jovenzinha, adolescente, eu sabia que ela tinha uma coisa muito diferente. Olha, ela era uma mulher que sempre trabalhou fora, sempre trabalhou fora. Minha mãe é pedagoga, ela foi professora, diretora de escola, ela trabalhava de manhã, de tarde, às vezes de noite. Então, assim, eu não tive uma mãe o tempo inteiro comigo, mas ela estava assim comigo. A sabedoria dela me alcançava, me abraçava, a disciplina dela, a orientação dela, mesmo que ela não estivesse fisicamente em casa, eu sabia que na minha casa havia um ambiente que foi preparado por uma mulher sábia. E Uau. mesmo que ela tivesse que deixar a nossa casa, mesmo que ela tivesse que deixar a nossa casa, Licença, Márcia, deixa eu só tá, abrir o interfone, peraí. vai lá, Pode ir continuando, que depois eu vou ouvir gravado também. E eu escuto daqui. tá bom. Eu amo isso, né, gente? É vida real mesmo. Ó. A campainha tocou, o cachorro latiu, é, o interfone, para quem mora em apartamento, às vezes acontece comigo. O interfone toca, a gente para a live, é vida real. Aline, é nós aqui, ó, de carne e osso. Bora. Então, a minha mãe foi essa mulher. Então, ela imprimiu em mim marcas, as marcas da sabedoria que ela vivia. E eu a vi muitas vezes em momentos de tensão, de preocupação, de estresse, às vezes com meu pai, né? Pai um pouco mais agitado, nervoso. E ela sempre pegava aquilo tudo e dava opa, vamos voltar para cá, acalmar os ânimos. Ela acalmava a gente, ela acalmava meu pai, ela, eu sei como é que ela conseguia. Quer dizer, hoje eu sei. O temor dela, o temor dela trazia essa sabedoria, né? Então eu quero falar do temor, que eu sei que vocês já passaram pelo capítulo 1. Eu sei que vocês estudaram bastante. E eu me lembrei aqui da Ali, a gente fez uma live semana passada. E ela falou, Márcia, não dá para fazer um capítulo por dia. Eu estou fazendo um capítulo por semana. Opa, é verdade, eu acho que eu vou fazer isso também. Não Então, dá. Por que não dá? Porque não adianta eu ler uma palavra, eu preciso ruminar a palavra do Senhor. A Bíblia me garante isso, que eu preciso ruminar, até que aquela palavra não, não existe mais uma divisão entre a palavra e eu. meu Não Deus. existe. Porque assim, ontem foi lindo, assim, porque eu falei, Deus, o quanto o Senhor é lindo, porque o Senhor permite nós passarmos pelas coisas para que a palavra não seja falada, mas ela seja experimentada. E eu falar de temor do Senhor uma vez não é o suficiente para eu entender o que é o temor e para eu viver nesse temor. E como você fala muito do temor, e eu sei que ele é a base de toda a sabedoria e ele é a base de toda uma vida. E muitas vezes, como eu digo, a gente quer ser uma mulher referência em todas as áreas da nossa vida, mas não tem uma base fortalecida. Uhum. E é essa base que eu falo que uma base fortalecida, uma raiz profunda, uma conexão com o alto é que me traz uma vida plena, próspera e abundante. Então eu preciso do horizontal, do vertical para conquistar no horizontal.
E como que uma palavra que eu leio uma vez, que eu medito uma única vez, é capaz de mudar a minha vida? Por que que não é, Márcia? Nós temos as nossas conexões neurais, que são formadas desde a concepção da nossa vida, dentro do ventre da nossa mãe. E nós vivemos por um padrão daquilo que está no nosso inconsciente. Então, se eu nunca vivi por esse padrão, como que um dia o meu sistema nervoso neural pode ser mudado? E a Bíblia me garante que eu só vou ser transformada à medida que eu renovar a minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Buscando todos os dias. E não é um dia que eu vou entender o que é temor do Senhor, que aquilo vai ser incutido na minha mente. E eu preciso que a palavra seja incutida, que ela seja inerente a qualquer outra coisa, ela seja minha vivência, né? E quando você fala de temor do Senhor, eu quero que você explique mais sobre temor. O que que é o temor do Senhor? Nós sabemos que é a sabedoria de todas as coisas. Vem para a parte prática. O que é temer o Senhor? Então, o temor, conforme Provérbios, ele diz que o temor é o princípio. Então, é quando a gente fala, é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria, é um start da sabedoria. Então, eu vou temer a Deus e eu começo o caminho, né, de sabedoria. Princípio é isso, realmente é o começo de tudo. É um dos significados do que é princípio, né? Mas, além de ser o começo de tudo, é lá que você tem que voltar, né? Às vezes você tem muitas outras virtudes, mas te falta o temor. Então, é difícil que a sabedoria chegue até você sem o temor. Então, ele é o princípio mesmo, sim. Mas, princípio também aponta para algo que sedimenta, exatamente isso que você falou, algo que sustenta, algo que é raiz oculta, aquela que você vê uma árvore linda, enorme, gigante, você não tem noção, ela está oculta. A raiz que sustenta aquela raiz está oculta. E o temor é uma raiz oculta. Então, o temor, além de te dar é aqui mesmo que você tem que começar, ela não faz só isso, ela vai pavimentar todo o seu caminhar de sabedoria. Ela vai te sustentar, é uma estrutura física arrojada que vai te colocar num posicionamento estável. Não é que você vai ser perfeito, inabalável. No Senhor nós somos inabaláveis, porque Ele é inabalável, não somos nós. E o temor, ele faz isso, ele pavimenta a sua estrada. Porque além do temor do Senhor, é ensinar a sabedoria. O temor do Senhor, em Provérbios 15:33, fala que Ele ensina a sabedoria. Ora, você só vai aprender alguma coisa quando você estiver na escola, certo? Trazendo aqui para a vida prática. Para o cotidiano nosso. Você coloca o seu filho na escola para ele aprender. E o temor do Senhor, além de ser o começo de tudo, ele é o nosso professor. Ele vai nos ensinar a sabedoria. Provérbios 15:33. E Daniel diz sobre... Daniel não, Jó. Até marquei aqui. Em Jó 28 diz assim: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, ele começa, ele pavimenta e ele é a própria sabedoria. O Senhor é dono de todo o saber. Por isso que eu falei aqui que uma mulher sábia nada sabe. Ela sabe que não sabe. Porque quem sabe é quem detém todo o saber. De onde vem a sabedoria? Que vem da onde? Do alto. Então, a sabedoria do alto, que não é a mundana, e por isso que a gente precisa de exatamente disso que você falou, de renovar a nossa mente diariamente. Eu digo sempre, meninas, vocês não vão dormir tolas e acordar sábias. Para com isso. Não tem atalho. A porta continua estreita. Quem me segue, eu vivo falando isso. Ela é estreita mesmo. Não teve uma reforma para ampliar um pouquinho a porta. Não existe isso. Então, esse caminho é um caminho sério.
não queira Não é brincadeira, né, Márcia? não queira a sabedoria porque está na moda, porque de repente você tem um livro na mão que é bonito, que ele ficou lindo, maravilhoso, eu sou suspeito para falar. É, Porque gente, eu todo sou mundo... suspeita da cor, viu? Então, Eu amo essa cor. também. É chique, gente. Sinto muito, mas é chique. Mas eu também, a autora é muito chique, nada diferente dela. Não, e Ó, detalhe, né? Ela entende quem ela é. Se ela é a imagem e semelhança do Senhor, nada é diferente disso. Porque, gente, eu sou filha de quem criou todas as coisas. Eu sou filha de rei, então tudo que também está nas minhas mãos é com excelência. É tão simples. Quando nós entendemos isso, é muito natural. Márcio, uma coisa que você falou sobre a mulher sábia, que mexeu muito comigo e me fez lembrar que a mulher sábia não sabe. Essa é uma característica da mulher sábia, porque o temor do Senhor, ali nós depositamos toda a nossa confiança. E é tão interessante que toda vez que eu vou para mentoria, se tem um lugar, igual você falou que vem para a live, vem para os convites, realmente temendo ao Senhor, se tem um lugar que eu entro com um temor gigantesco, é quando eu estou dando mentoria. E toda vez que eu começo, antes de iniciar ali naquele momento que eu entro em contato mesmo com meu pai, ali no devocional, antes de começar, eu falo, pai, eu não tenho responsabilidade com aquilo que é do Senhor. Então, eu estou aqui como serva, porque o Senhor sabe que eu não tenho condição nenhuma de ensinar nada. Porque eu sou totalmente falha. Eu falo, pai, eu peço que ninguém coloque expectativas em mim, porque nada pode, de mim não pode sair nada que é bom. Mas tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que sai da minha boca, ministrado pelo Espírito Santo, é capaz de trazer transformação na vida das pessoas. Então, me usa nessa aula, me usa nessa mentoria para que a tua verdade seja revelada e toque ao coração dessas mulheres, para que elas entendam quem elas são. E como eu falo muito lá da mesa posta, da identidade, de ser uma mulher que realmente tem fãs em casa, só pode ser ministrado pelo Espírito Santo, porque as pessoas imaginam que a gente, por exemplo, vai dar um curso de empreendedorismo e que ali a gente não vai falar especificamente de versículos bíblicos, mas ela, como a palavra ela é fixa em mim, eu não consigo trabalhar duas coisas. E para mim, Márcia, não existe meu trabalho secular e meu trabalho, para mim não existe. Por exemplo, eu trabalho, nós temos uma transportadora. Lá, para mim, não existe essa dissociação. É a linha única. No grupo dos motoristas, que eu sou a única mulher, é versículo, é devocional, porque isso é inerente a mim. Não é um lugar que me molda. Eu sei que em cada lugar nós nos comportamos de uma maneira, mas a palavra de Deus ela é bem-vinda em todos os lugares, porque eu nunca vou tratar de religião. Eu sempre vou tratar da verdade que é a palavra de Deus. Porque eu, na minha concepção, a gente nunca nem conversou sobre isso, eu acredito que religião não salva ninguém, e se existisse uma religião perfeita, ela estaria na Bíblia. E considerando que foram os religiosos que mataram Jesus, eu tenho até um certo grau de um olhar bem apurado para entender se a palavra é manipulada por homens ou se é a palavra revelada para a vida das pessoas, porque os frutos dizem aquilo que realmente é falado. Porque muitas vezes se fala de Jesus, mas não se vê os frutos que Jesus tem para os filhos. E nós reconhecemos a árvore pelo fruto. Nós reconhecemos a árvore pelo fruto. Então, isso aqui vai como uma instrução para as pessoas que estão aqui. Reconheça que a sabedoria pode vir do alto. Nunca se considere boa o suficiente para qualquer coisa. E aqui nós não estamos falando unicamente de ministrar a palavra de Deus. Eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Porque quando eu me rebaixo, o meu Pai cresce. E cada vez mais, o que eu peço e o que eu instruo a vocês a pedir é para que cada vez mais vocês morram para que Jesus viva através de você. E é tão interessante, quanto mais nós nos diminuímos, mais o Pai nos faz crescer. E muitas vezes, Márcia, nós estamos querendo crescer com a força dos nossos braços. Querendo mostrar aquilo que nós não somos
colocamos capas que não servem em nós e carregamos um peso que é totalmente desnecessário. E não foi isso que o Pai fez para nós, porque Ele já nos entregou uma vida leve. Porque Ele disse, troca comigo o fardo. E eu sempre falo, se tá pesado, tá errado. Porque quando tá pesado, é nós querendo carregar aquilo que nós poderíamos entregar para Jesus, mas estamos segurando com as nossas mãos. E não foi isso que Ele tem para nós, né? Nossa, nossa, Aline, é isso aí. Quando você falou da mentoria, né? Eu também sou. Eu vi que tem algumas meninas aqui que fizeram mentoria comigo do livro. Nossa, é muito temor. Quando eu entro e penso, é exatamente o que eu abria lá e falando, parece que eu não sei falar nada sobre sabedoria. Então eu vou conversando e vou falando um pouco da experiência que eu tive. Por quê? Porque eu não tenho uma roupa de sabedoria. Eu sou revestida de sabedoria. Está em mim, assim, né? Quer dizer, eu não sou uma mulher sábia, mas eu busco tanto. E aí ela entra no meu viver diário, nos meus deslizes, quando eu vacilo, quando coisas que a gente às vezes deixa de fazer, sente. Tudo isso me faz ter muito temor. Então, assim, eu não sou 100% sábia. Gente, eu tenho momentos de muita tolice. Eu vacilo, eu piso na bola. Mas aqueles momentos, por causa do temor que eu tenho ao Senhor, eles me constrangem e aquilo entra o pecado, né? Que separa, faz separação do homem, né? Parece que quando eu faço isso, quando eu ajo com tolice, quando eu falo que eu não devo falar, quando eu grito, eu quase não grito, não. Mas assim, há pessoas que gritam, né? Essas coisas parece que distanciando a gente do Senhor. E quando a gente busca o temor, deseja ser tementes a Deus, isso é um farol, é uma proteção para nós. Porque o temor, ele às vezes não vai te impedir de errar, mas ele vai te impedir de permanecer no erro. Porque aquele temor, ele entra em você e fala, peraí, você não foi feita para isso. E eu coloquei aqui uma definição de temor. Temor é respeitar o poder e a santidade de Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. Quem teme a Deus reverencia o Senhor como Ele é e merece ser reverenciado. Eu acho que um dos pontos que a gente precisa falar mais sobre isso é essa questão da reverência. Temer a Deus, eu falo sempre isso também, as meninas sabem. Temer a Deus não é ter medo dele, mas é ter medo de ficar sem ele. O que é esse ter medo de ficar sem ele? Sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa, eu sou próspera, eu tenho títulos, eu tenho diplomas, eu tenho tanta coisa. Mas isso não é nada se eu não tiver o meu tudo, o Senhor. Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não estava dizendo só, não vai me faltar comida, não vai me faltar roupa, não vai me faltar uma casa para morar, um teto. Ele disse isso, que nada ia faltar para ele, porque ele já tinha tudo. Ele já tinha o Senhor, que era o pastor, que ele já tinha tudo. O mais, o resto, tá bom. Eu sei passar necessidade, como também sei viver em abundância, foi o que Paulo nos ensinou. Eu sei ter e sei não ter. Não faz diferença isso, porque quando você tem tudo, o resto é resto. Veio, ok, choveu, tá sol, calor. Uhum. É claro que não é tão simples assim, né? Às vezes falta alguma coisa, falta um recurso, aquilo te traz uma certa angústia, te preocupa. Sim, porque nós estamos aqui na Terra e a gente tem essas emoções que vivem, parece que necessitando de que a gente dê uma ordem para ela, porque está abatida a minha alma. Coloque sua confiança em Deus, pois ainda o louvará. Então, a gente tem sempre que liberar umas ordens, porque as nossas emoções, elas nos levam para lugares que não são aquilo que Deus tem para nós. E a sabedoria nos faz andar acima das emoções.
A sabedoria nos leva para esse lugar onde, peraí, deixa eu entender. É o discernimento, é o entendimento, é o conhecimento. Então, a sabedoria não vai nos livrar de viver dificuldades, de adversidade, como você disse que passou um dia difícil ontem. Nossa, mas você passou um dia difícil lendo este livro que traz sabedoria? Aham. Sei. Aham. Por quê? Porque o nosso entendimento, aquilo que nós recebemos do alto, né, verticalmente, ele não é para ficar só em nós e nos engordar e te trazer orgulho e para você falar, eu sou uma mulher sábia. Jamais. Nossa, e o orgulho, Márcia, até te cortando, porque isso fala muito ao meu coração, o orgulho precede a queda. Cuidado se você está se sentindo uma mulher sábia. Porque até se sentir, talvez você considere que você seja boa. E na verdade nós não somos. Bom é o nosso Pai. Bom é Jesus que habita dentro de nós através do Espírito Santo. Bom é Jesus. E sabe uma coisa que você também falou, que fez muito sentido? É como as nossas emoções, elas realmente vêm nos paralisar em determinados momentos, ou vêm nos roubar aquilo que já é nosso por herança. E ela é baseada naquilo que eu disse, né? Ela é baseada no nosso inconsciente pelas experiências que nós tivemos. Só que uma coisa que nós não entendemos é o governo. Tá lá em Gênesis, gente. Se não existisse todos os outros livros da Bíblia e terminasse em Gênesis, já era o suficiente para que nós pudéssemos entender o que são princípios de Deus, para colher os frutos da promessa. E Deus já nos entregou o governo. E como que o governo funciona na minha vida? Com ordens, com comando. E você não entende o que é governo, não te explicaram o que é dominar, porque isso também não é muito falado, porque se você aprender que você tem governo e domínio diante daquilo que Deus já fez para você, você vai se tornar uma pessoa questionadora. Gente, conhecer e ter revelação dessa palavra, você começa a questionar muita coisa daquilo que você escuta. E a principal coisa que nos paralisa são as nossas emoções, que são as vozes que ficam falando em nós. E um exemplo disso, Márcia, ontem, segunda-feira, eu estava muito cansada e eu sei que eu preciso fazer exercício físico. E como eu não fui treinada para isso a vida inteira, era uma grande dificuldade. Como o meu corpo estava doendo, eu estava muito cansada, eu devo estar num processo ali de ou TPM ou essa fase hormonal. E aí eu falei, não, hoje eu não vou. Eu falei, não, quem domina sou eu. Não são as minhas emoções limitantes que vão me permitir paralisar. Porque eu sei que eu sou o templo sagrado do Espírito Santo e que se eu não cuido da minha saúde, eu estou negligenciando aquilo que é criação de Deus. Ele me criou. Então, para mulheres aqui que às vezes ficam com uma certa dificuldade em controlar essas emoções, entenda quem você é em Deus, entenda que você nasceu para governar e o princípio do governo está em controlar as minhas emoções, porque ela que não me faz entender quem eu sou em Deus, não me faz depender exclusivamente de Deus, porque quando vem uma dificuldade ou uma ansiedade, eu fico o quê? Preocupada. Mas na verdade, eu sei que no mundo eu vou passar aflição, mas é necessário que eu tenha bom ânimo. E onde eu consigo isso? Somente em Jesus. E aí, muitas vezes, eu não entendo isso e entro num ciclo vicioso de dor e é engraçado. Você já ouviu aquela frase, Márcia? Parece que quando uma coisa está errada, tudo dá errado. Mas isso é natural, sabe por quê? Deus é um Deus, Ele criou todas as coisas pela palavra. Então, você concorda que através da palavra existe energia? E dentro de uma energia, há um poder. E dentro desse poder existe a lei da atração, que foi feita por Deus. Então, se você não quer entrar nesse ciclo vicioso, em primeiro lugar, tenha o temor do Senhor. Entenda a soberania dele.
Uhum. Então, quer dizer, de tudo isso que você nos ensinou hoje, que foi uma palavra não ministrada por você, mas você foi instrumento, porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração, e eu creio que falou muito ao coração das pessoas que estão aqui, o temor do Senhor é entender a soberania dele, é entender o controle dele, é entender a santidade de Deus. E isso é o que alimenta os nossos dias de paz e esperança. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos na confiança e na soberania de Deus. Esse é o temor do Senhor. E isso realmente, você concorda com isso, de tudo isso que você me passou? É isso mesmo? Porque eu quero cada vez mais temer ao Senhor. E não teria, gente, como Deus é tremendo, não teria uma pessoa melhor para me ensinar sobre isso. Porque é uma pessoa que vive esse temor. Porque eu não vi as pessoas falar que ela vive isso. Eu vi com os meus olhos isso que está escrito aqui. Eu vi com os meus olhos. E eu pude experimentar, porque eu já ouvia falar muito, né? Quando eu pensei, Jesus amado, eu vou sentar na mesa com a Márcia Bastos. E aí eu fingi que eu não fiquei com vergonha. Eu só fingi que eu não fiquei com vergonha, mas eu pensei, Jesus amado, como assim, Deus? E ali eu já agradeci. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque só um Deus maravilhoso pode fazer isso por mim, né? Que filha amada eu sou. E, na verdade, todas nós somos filhas amadas, mas não adianta eu te falar que você é uma filha amada. É você que tem que aceitar que você é. E muitas vezes você não aceita porque a sua história não foi aquilo que você queria. Mas eu te garanto que a sua história foi aquilo que Deus projetou para você para te levar num lugar muito mais alto, né, Márcia? Porque os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Para essas 90 pessoas que estão aqui conosco, os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. A vontade de Deus é soberana e Ele é o único capaz de transformar maldição em bênção. E Ele não desperdiça nada daquilo que acontece conosco. E tudo é para manifestar a glória dele. Ele nos fez com um único propósito, né? Manifestar a glória dele. Então, por que muitas vezes você acha que o seu sofrimento tem a ver contigo ou que o que você tem vivido de glória tem a ver com aquilo que você faz? Não! Tudo é para manifestar a glória de Deus. Tem uma passagem que fala sobre isso, daquele cego. Ué, ele é cego porque os pais pecaram, ele pecou? Não, não tem nada disso. É simplesmente para manifestar a glória de Deus. Então, tudo está no controle de Deus. Isso é lindo, né? Amém. Doda, vamos falar, Márcia, porque eu quero aprender mais de você. Nós já passamos aqui 13 minutos, porque são 30 minutos para falar sobre sabedoria, mas aqui com a Márcia eu quero mais disso, para que o Espírito Santo ministre mais aos nossos corações. Eu aprendo muito com Davi. Ele é uma das minhas referências assim, de adoração e de temor, de entrega, enfim. E em Salmo 119, 120 fala assim, Davi falando do temor dele ao Senhor. É nesse nível que eu queria que você entendesse essa questão do temor, que é o princípio da sabedoria, né? Eu disse para você, você não vai dormir tola e acordar sábia. Aline, a gente sabe que a gente não vai dormir flácida e acordar toda bombada se a gente não exercitar, se a gente não matar a nossa carne, se a gente não desejar, decidir, se disciplinar, ou governar sobre a nossa carne, né? E o Espírito Santo, ele nos dá essa condição. Então, a sabedoria, eu vejo que ela é uma musculatura espiritual e que a gente precisa exercitar. Não tem receitas. Gente, para com isso. Aqui é um livro que vai te ajudar. Mas se você não tiver o temor, se você não desejar a sabedoria, porque o provérbio diz que ela está gritando em alta voz, há uma necessidade de as mulheres receberem essa sabedoria para mudarem as realidades dentro das suas casas. O nosso lar é o útero da sociedade, a gente precisa plantar novas sementes para ter novas colheitas daqui a uns anos. Precisamos falar para a próxima geração, gerar a próxima geração. Nós somos mulheres de útero, gente. Uau. Eu não tenho mais meu útero físico.
Mas eu tenho um útero espiritual gigante. Eu preciso Uau. gerar. Eu preciso continuar gerando. E a gente também gera e libera, e traz a existência pela palavra. Aquilo que você disse, é um comando. Nós temos na nossa boca um órgão que tem o poder de gerar morte ou vida. O que, que nós estamos fazendo dentro de casa? Que tipo de que você está gerando na vida dos seus filhos, do seu esposo? Mas voltando aqui a Davi, que eu vou indo, né? Davi fala assim, ó. Arrepia-me a carne com o temor a ti. Eu temo os teus juízos. É isso, gente. Não é ter medo de Deus, mas é ter medo de ficar sem Ele. Pensa, você não pode ficar sem o Senhor. Você não pode ficar sem a presença dEle. Em Provérbios 1:23 diz assim, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei o espírito de sabedoria. Ele Uau. vem por causa da obediência. E a obediência está diretamente ligada ao temor. Quando nós tememos alguma coisa, aquilo não é nosso. Você sabe que, meu Deus, é igual o filho, gente. Quando a gente sai da maternidade, você vê aquela criança e fala, meu Deus, E eu não sei agora? fazer nada disso. Você pode ter feito vários cursos, mas quando você pega um menino assim, você fala, eu não sei nada. Meu Deus, dá vontade de chorar, entregar para a mãe e sair correndo. Essa sensação de... Então, assim, uma mulher sábia, ela carrega isso, sabe? A humildade dela saber que vem de Deus, não vem dela. Eu tô Uau. lendo um livro que eu acho que eu tinha que ter acoplado ao meu, assim, ó. 2 livros em um, que é Humildade, a Beleza da Santidade. Meu Deus, Uau. esse livro tá acabando comigo, assim. Eu tô fazendo um estudo dele nos meus grupos e é forte. Deixa E eu ver a capa dele. eu tô sem a capa aqui. Isso aqui eu achei, eu ganhei isso aqui. Alguém me deu. Não Hum, tem o livro original porque eu não consegui comprar. Ele é do Andrew Murray. Humildade, a Beleza da Santidade. Ele tem vários livros que falam da humildade. E ele fala uma frase aqui sensacional que diz que a principal marca da santidade falsificada, e o que eu quero trazer para nós, pedir licença para o Andrew Murray, e eu vou falar, a principal marca da sabedoria falsificada é a falta de humildade. E é aquilo que você disse, eu sou sábia. Ah, não, agora eu li o livro, nossa, ninguém me segura. Misericórdia. Então, é. nós temos que entender que a sabedoria, ela tem muitos atributos. E um deles é a humildade, é o coração humilde. A glória, querida, sempre vai ser do médico, nunca do bisturi. Nunca, nunca, nunca. A gente é só instrumento. Uau. Mas nós somos esses instrumentos que Deus escolheu. Tá, nós estamos prontos. O vaso de barro está pronto, gente. Mas ele carrega um tesouro. O vaso de barro, ele aponta para nossa... Nós somos inaptas. Nós somos inaptas para manifestar qualquer coisa, se não for pelo tesouro que a gente carrega. Então, nunca vai ser nosso, mas sempre do Senhor, né? E a humildade, a sabedoria nos leva nesse caminho de reconhecimento, né? Provérbios 3. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É todo, gente. E Não é Ele, naquele caminho, não é num caminho, em 2 caminhos, em todos os caminhos, né? Reconheço em todos os caminhos. e Traga isso Ele, para sua vida prática. Ele mesmo, o Senhor de todo saber, endireitará as nossas veredas. Então, gente, a gente é torta, não tem jeito. A gente acorda querendo ser uma mulher sábia, mas aí acontece um negócio tipo 10 horas da manhã que seu sangue supita igual uma panela de pressão. Quando você viu, você falou. Ai, meu Deus. Cadê Não minha deveria ter sabedoria? falado. Deveria Não ter falado. deveria ter falado. No capítulo 30 desse livro, vocês vão chegar lá, Provérbios. Esse escritor conhecia demais da mulher, né? Eu fico impressionada. Tá mudo, Márcia? Dele. Ah, E ele voltou. voltou? Uhum. Provérbios 30 fala muito sobre uma coisa muito inerente a nós. Ele fala assim: tape a sua boca quando você for tola. Sabe aquela sensação? Nó, Não deveria. deveria.
Ai, ai, deu ruim. Deu ruim. A tolice leva a gente para um caminho ruim. Vai sempre dar ruim para a tolice. Mas a sabedoria, ela diz, ame a sabedoria e ela te protegerá. Honre a sabedoria e ela te exaltará. Então, gente, vamos nos apaixonar pela sabedoria, vamos desejar. Não é só falar que gosta, que quer. Há um preço, há um caminho de renúncia. Porque quando você recebe a sabedoria que vem do alto, ela veio da forma vertical, mas ela é para se manifestar aqui, ó. Justamente. A manifestação é sempre aqui, porque nós geramos no mundo espiritual para que nós possamos viver no mundo natural. Exatamente. Tudo precisa ser gerado. E onde? No espírito. Por quê? Porque tudo já está pronto. Tudo. Deus escreveu todos os dias das nossas vidas no livro da vida. E como que eu faço para viver isso? Gerando no espírito. E tudo aquilo que eu ainda não vivo, não é porque Deus ainda não fez, é porque eu ainda não estou capacitada para viver aquilo. Porque bênção fora de hora se transformam em maldição. Eu não sei, eu posso comprar um carro, mas eu não tenho idade para dirigir um carro. Então, se uma polícia me pegar, eu vou ser o quê? Eu vou ser presa. Então, o carro é uma bênção, não é? Mas no tempo errado ele se transforma numa maldição. E é uma coisa muito simples e muito prática para que a gente possa levar para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos angustiadas porque nós ainda não estamos vendo uma transformação. É porque tudo que Deus faz é com tanta excelência e com tanta perfeição que Ele não vai nos entregar aquilo que ainda não é o tempo certo para manifestar a glória dele. Porque Ele sabe que se entregar, muitas vezes nós vamos nos desviar. E uma das orações que eu faço, Márcia, muito é: Pai, só permita que aconteça na minha vida, ou que o Senhor nos proporcione viver ou ter aquilo que o Senhor sabe que nunca vai me tirar da tua presença. Porque às vezes Deus nos acrescenta tanto e nós passamos a achar que aquilo lá provém do esforço do que a gente faz ou porque a gente é bom em algum momento. E na verdade não. Aquilo vem através da misericórdia de Deus. E aquilo que pode ser bênção pode te afastar da presença de Deus. E o temor do Senhor é a dependência, é o querer nunca sair da vontade dele e nunca querer a soberania que só pode vir dele. E aí a gente lembra da queda de Satanás. Ele quis pegar uma glória que não era dele para ele. E não queiram pegar uma glória que é de Deus para você, porque tudo é de Deus, tudo é para Deus. Isso é o princípio da mordomia, né? Eu amo falar sobre ele, né? Eu amo viver o princípio da mordomia. E a sabedoria, ela é esse exercício, né? A gente recebe, tá, eu peço, que a Bíblia diz que se eu tenho falta e eu peço, o Senhor me dá. Então, ok, eu tô achando que eu não tô sábia, eu vou pedir, o Senhor vai me dar. E é um exercício, né? A musculatura espiritual da sabedoria precisa ser fortalecida. E isso tem a ver com constância. Uau. Tem a ver com dia a dia. Segunda, terça, quarta. Não é só sábado e domingo que você está lá na igreja, santa, sábia, linda. Todo mundo fala, nossa, que mulher abençoada. Vai lá para dentro de casa e mostra essa sabedoria com as suas obras. E aí, em Provérbios 28:14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Então a gente anda muito angustiada, muito atribulada, muito nervosa, muito, ai, nada tá bom. A Bíblia diz que há uma alegria prometida. Nós seremos bem-aventuradas se tivermos constância. Aonde? No temor. O temor. E o temor é o quê? A sabedoria. Ele é o quê? Ele é o que fundamenta. Ele é o que te dá estrutura para você manifestar a sabedoria. Então a sabedoria vai vir para você manifestá-la quando seu filho desobedecer, quando seu marido chegar estressado, quando te fecharem no trânsito. E aí? A Bíblia diz também em Provérbios que a prudência, ela habita na vida de uma mulher sábia. Ela não é uma visita. Ela não vai de vez em quando. Ela mora. Uau. Ela mora por causa da constância.
Eu moro aqui na minha casa, gente. Todo dia eu tô aqui. Eu não tenho que pedir licença para absolutamente nada. Esse é o meu lugar de governo, né? Esse é o meu lugar de governo. É o meu lugar, minha posição. Eu estou fincada aqui. E junto com isso, quem me fincou? Temor, obediência, sabedoria, prudência, discernimento. São todos adubos que vão fortalecendo A as minhas raízes. confiança, a dependência, o Dependência. reconhecer, a humildade. E aí a gente tem visto que cada dia após dia, ontem eu percebi, Márcia, é que realmente é como se fosse um quebra-cabeça. E todos os dias o Senhor nos entrega algo que esse quebra-cabeça vai se formando. E nesse quebra-cabeça tem quem? Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. É o centro de todas as coisas. E uma pergunta que ela me ajuda muito no dia a dia, quando eu passo por um desafio, e nossos desafios, a maioria das vezes, são com aqueles que estão perto de nós, não é aqueles que estão longe. É o que Jesus faria neste lugar. Então, isso vai uma frase prática para que vocês utilizem no momento que estiver passando por um desafio. O que Jesus faria neste lugar? Será o que Jesus faria? Será que Jesus gritaria? Eu acredito que Jesus faria perguntas, porque eu vejo lá em Marcos, Mateus, João, como Jesus fazia perguntas. Ao invés de brigar, ao invés de criticar. Quando aqueles homens foram lá apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, ele falou, uai, quem aqui não tem pecado? Aquele que não tiver, atire a primeira pedra. Então ele fez o quê? Perguntas. E as perguntas fazem com que nós possamos refletir. Então faça perguntas para você quando você estiver passando por um desafio. O que Jesus faria neste lugar? Isso ajuda muito a você permanecer na constância do Senhor. Porque até nos momentos difíceis a gente chama, e o que Jesus faria? É como se eu perguntasse para ele, pai, o que o senhor faria? E aí ele vem, porque ele habita dentro de mim, ele habita dentro da Márcia, ele habita dentro de todas vocês. E aí ele nos direciona com sabedoria. Porque nós colocamos o temor dele em primeiro lugar, a soberania de Deus em primeiro lugar. E este é o princípio da sabedoria. Exatamente. Eclesiastes 12:13 diz assim: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. É essencial, gente. Tem como viver sem. Provérbios também diz que a sabedoria é alvo do inteligente. Nós somos inteligentes. Por que a sabedoria não entra no nosso alvo anual? Você corre atrás de tantos alvos que você coloca ali, compra uma casa, emagrecer, alimentação saudável, não sei o que, não sei o que. Põe a sabedoria. Provérbios diz, ela é alvo do inteligente. Gente, nós somos mulheres tão inteligentes. Se a gente soubesse a força que a gente tem, e aí é no sentido, aí é uma linha tênue, né? Porque encher a bola da galera, da mulherada, a gente já fica, eu aconteço. Mas não, sabedoria... gente, é forte em Deus, tá? É poderosa em Deus. Exatamente. A sabedoria, ela te joga no lugar que você vê que você não é nada. A força realmente vem do céu, né? Então vamos buscar a sabedoria como alguém inteligente. A Bíblia diz também em Provérbios, adquira a sabedoria, use tudo que você tem para adquiri-la. A gente faz tanto malabarismo, tanta loucura para comprar um sapato, uma bolsa da marca tal, um vestido, não sei o quê, uma casa, uma viagem, um iate, um avião, sei lá o quê. Mas a gente não se esforça tanto para a sabedoria, né? É tão interessante que eu tenho um testemunho para dar sobre isso. Adquire é compra. Adquire é comprar. E eu não entendia disso, uma mente totalmente escassa. E para mim investir em conhecimento era... E aí eu não entendi o valor de honra. Porque hoje tem muita coisa gratuita. Concordo que tem. Nós entregamos muita coisa aqui gratuita e tá tudo certo por isso. Mas depois que eu entendi o que era adquirir através da revelação da palavra de Deus na minha vida...
Eu comecei a adquirir conhecimento e Deus foi me entregando sabedoria. Então quer dizer que a sabedoria sempre esteve pronta para mim. Porém, eu não caminhava em sentido de manifestar aquilo porque eu não obedecia a palavra. Eu não entendia. E aí, quando eu comecei a adquirir, a investir, eu comecei a honrar a vida das pessoas que estavam me vendendo aquele conhecimento. E Deus foi me acrescentando sabedoria. Olha como que é. E assim, eu falo que a palavra de Deus revelada, ela é tudo que todas as pessoas precisam. Como que um negócio tão simples era aquilo que me impedia de viver uma vida plena, próspera e abundante? Porque eu descobri isso depois que eu comecei a adquirir. Exatamente. Meu Deus do céu, meu Deus. E depois que a gente começa a adquirir, a gente não para, né, Márcia? Porque a gente entende que Deus sempre tem algo para nos entregar nos lugares pontuais que Ele mesmo nos coloca. Exatamente. E as oportunidades vêm e a gente não percebe, porque nós não estamos nessa conexão de intimidade com o Pai. E como às vezes nós não temos intimidade, nós não conseguimos ouvir a voz. Por quê? Porque Ele sempre está falando. Mas quando eu estou pertinho, não é mais fácil de eu escutar o que você fala? Porque você está sempre falando. Mas, por exemplo, eu estou em Araguari, você está em Goiânia. Se não existisse a tecnologia, eu não estaria ouvindo aquilo que você fala. Então, hoje eu estou ouvindo porque nós estamos aqui próximas. Como que eu vou ouvir a voz do meu Pai? Quando eu estou próxima dele, ele sempre está falando. E é essa proximidade, essa intimidade, esse relacionamento com o meu Pai que me faz temê-lo acima de todas as coisas e eu entender o princípio da sabedoria. Quando eu entendo o princípio da sabedoria, as outras coisas vêm junto. E o temor é o princípio. E o resto, e as outras, Deus vai nos acrescentando ao longo do dia. Onde eu pergunto, Jesus, o que o Senhor faria neste lugar? E o testemunho, Márcia, que eu quero até falar para as meninas e compartilhar aqui com você. Ontem nós falamos sobre confiar e reconhecer Deus, sermos humildes. Saí aqui da nossa série, fui para a empresa. Qual foi a notícia que eu tenho? Um caminhão acabou de bater. Mas não era assim, a frota é toda nova, mas esse era o mais novo. E ali, gente, é muitas famílias envolvidas, é muito dinheiro envolvido, é um prejuízo muito grande. Você ficar 30 dias parado é um prejuízo assim. Além de não faturar, tem o salário que o motorista come, o motorista veste, o motorista tem a família dele. Se ele trabalha ou não trabalha, o salário dele é garantido por nós, porque nós temos uma aliança, um acordo. E ali naquele momento eu falei, pai, eu acabei de ministrar confiança. Como que eu recebi essa notícia? Fiquei triste, óbvio. Ninguém fica feliz, ai, bateu o caminhão, que delícia. Claro que não. Fiquei triste. Mas a primeira pergunta do meu marido foi, o motorista machucou? Ele não perguntou do caminhão. A primeira pergunta que o meu marido fez foi, o motorista machucou? Aí o nosso gerente falou, não. Ele falou, glória a Deus. O resto tem conserto. Ele não preocupou, porque nós estamos buscando no Senhor todas as coisas. E aí eu sentei na minha sala e comecei a agradecer. Como assim? Eu falei, pai, eu acabei de ministrar que eu confio no Senhor, que eu reconheço o Senhor em todos os seus caminhos. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu sei que tudo isso o Senhor tem para nos ensinar, ou a nós, ou a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, Pai, obrigada pela oportunidade que eu tenho em confiar em Ti, porque eu sei que isso é uma sabedoria que não pode vir de mim, a não ser do Senhor na minha vida. E por isso eu te agradeço. O dia foi leve, o dia foi prazeroso e tudo está no controle de Deus. E quando nós entendemos essa soberania, a gente perde de um lado, Deus entrega de outro. Porque a paz que excede todo o entendimento é a maior entrega que Deus pode trazer para as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós queremos algo palpável. Ah, então se bateu esse, então vai levantar um contrato maior. Não, não é isso.
é a paz e o discernimento e o entendimento do que eu preciso fazer no tempo de crise. Isso é o maior aprendizado. Então, confie no Senhor. Eu falei, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando as pessoas nos veem, elas não têm noção daquilo que nós enfrentamos no dia a dia e acham que vir falar alguma coisa, nós não temos problemas. Temos e muito. E eu gosto de entregar, eu gosto dessa parte de ser verdadeira, de falar as dificuldades que a gente tem, porque para que as pessoas entendam que isso é para todos nós, não é para A ou para B. É para todos aqueles que querem viver isso. Então, independente daquilo que esteja acontecendo hoje na vida de todas vocês que estão aqui, entendam a soberania de Deus em todas as coisas. E quando nós entendemos a soberania de Deus, tudo é transformado. Porque os meus olhos passam a ver aquilo que sempre estava disponível, mas pela minha imaturidade, pela minha tolice, eu não conseguia enxergar. Então, isso vai para que vocês tenham, para que Jesus possa abrir os olhos de vocês a partir da decisão de temê-lo em primeiro lugar. Não é barganha com o reino de Deus, isso mesmo, não existe isso, não é barganha. É decisão. É. Está na nossa decisão. É isso, minha linda. Ai, Márcia, eu quero muito te agradecer. Como Jesus é lindo, como Deus é bom em todo tempo, porque nós entramos aqui na certeza que nós não tínhamos nada para entregar se não fosse entregue pelo Pai. E foram aí 1h07. Eu já tinha que estar na empresa, mas é muito gostoso estar aqui com você. É muito gostoso ouvir de Deus através da sua boca. Então, que Ele superabunde na sua vida em todas as áreas. Que Ele derrama a unção fresca todos os dias, para que cada vez mais você possa manifestar quem Jesus é através da sua vida. Que o Espírito Santo cada vez te inunde de um amor que excede todo entendimento. E que através do rio que corre da sua vida nos alcance. Com esse amor, com essa doçura, com essa sabedoria, com essa humildade e com essa mansidão que só Deus pode entregar para uma pessoa e Ele entregou para você. Então, obrigada, meu Pai, por ter entregue para a Márcia e me fez ser amiga da Márcia. Ai, como Deus é lindo. Ah, não, eu sou uma filha muito amada, porque Ele me apresentou uma mulher com todos esses atributos. Ai, e trouxe para perto. Como Deus é lindo. Muito obrigada. Aline. Obrigada. Você é uma mulher de referência mesmo. Continue fazendo o que você está fazendo. Você e sua família são alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da graça e favor dele. Então, continue manifestando isso na vida de quem está aí do lado de vocês. E é uma honra para mim poder chamar você de amiga, poder gravar áudio quando eu preciso, sem olhar a hora. Vou continuar fazendo isso, porque isso realmente nos fortalece a nossa aliança, né? Essa simplicidade, essa acessibilidade. É muito bom a gente poder falar que a gente, que a gente é igual todo mundo que está aqui. Não tem nada de... Nada nos diferencia. Nada. Não é número de seguidor, não é nada disso, não é nada. Isso não é nada, gente. A gente é isso aqui, ó. Isso aqui é o que vale. Isso aqui é o coração rasgado. É falar das nossas fragilidades. E você mostre essa humanidade sua, e isso é muito lindo. Continue assim. Nós precisamos de mulheres reais, de verdade. Você é uma delas. Obrigada pelo convite. Estamos juntas, né? Você agora vai lá para Conexão. A gente vai marcar um dia para você ir lá comigo. Oba, vai ser uma grande honra, é um prazer, uma alegria. Obrigada, muito. Eu vou pedir para as meninas aqui, Márcia, a gente sempre pede o post da gratidão, o investimento da gratidão. Como que funciona isso? Eu não sei se... as meninas estão perguntando onde compra seu livro. Tá na sua bio? Tá no link, tá lá na bio. Isso. Tá na bio da Conexão Mulher. Conexão Mulher Oficial. Qualquer coisa, você não conseguir entrar na bio, que às vezes algumas pessoas não conseguem, me chama lá no direct que eu passo o link na hora para vocês. Perfeito. O investimento da gratidão, Márcia, é a pessoa que está aqui conosco, ela recebeu uma frase que o Espírito Santo ministrou, uma palavra que o Espírito Santo ministrou, ela tira o print, deixa eu até tirar os comentários aqui, ela tira o print e nos marca
e coloca a frase. Não é simplesmente nos marcar, é colocar a frase. Porque pessoas hoje que sofrem, talvez sofrem porque não conhecem essa palavra. E quando nós colocamos isso nos nossos stories, outras pessoas que não estiveram aqui têm a oportunidade de ver e se alimentar dessa palavra. Então, mesmo que eu não seja a pessoa que estou aqui falando, a minha vida é também instrumento quando eu divulgo isso. E eu chamo isso como um investimento da gratidão. E quando eu invisto em gratidão, o meu próprio Pai é quem me retribui, porque é uma coisa natural. É um princípio, eu investi. Quando eu invisto, Deus realmente vem e revela algo maior para a minha vida. Então, para quem puder tirar esse print, colocar... Mas não tira só um print e coloca foto, porque nós não queremos divulgar a nossa imagem. A gente quer divulgar é a palavra que fortalece, a palavra que traz vida. Então, coloque uma frase que fez sentido para você nessa live. Então, vamos lá? Coloca aí, vamos tirar o print. E será um prazer repostar todas aquelas que fizerem um print. Marque Amor em Casa e Conexão Mulher Oficial. Estamos esperando vocês aqui. Alguma dúvida, pode chamar no direct. Estamos aqui para responder, né, Márcia? Estamos aqui. Ok? Então, um grande beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada a todas vocês que permitiu com que nós entrássemos na casa de vocês. E eu peço que o Espírito Santo ministre ao coração de todas aquilo que foi falado aqui e que o temor do Senhor seja incutido na mente de todas que tiveram aqui ao vivo ou depois a oportunidade de ouvir essa mensagem. Amém? Amém. Grande beijo. Fica com Deus. Ótimo dia para vocês, meninas. Para você também. Tchau, tchau.